E aí, gente, tudo bom? Tudo bacana? Bacaninha! Quem que não gosta de música? Eu acho que é muito difícil alguém não gostar de música. Mesmo que sejam aquelas músicas com um compasso, dois arranjos, meia nota. Mas música é essencial à vida e quando a gente tem a oportunidade de trazer um professor, eu fico muito lisonjeado com isso porque eu amo música, sou assim um músico que não conseguiu ser músico, então a gente curte muito isso. E hoje eu recebo Rodrigo Ribeiro, que eu achei que ele era de Indaiatuba, mas como ele faz muitos anos que ele mora aqui, ele tem cara de indaiatubano já, né? Feição de indaiatubano. Mas você é paulistano, Rodrigo. Pedro, boa tarde. Boa tarde, boa noite, bom dia. Agradeço aí, Demetrio, pelo convite, um prazer aí, uma honra estar aqui. Pois é, eu sou paulistano, nasci em São Paulo, né? Mas eu moro aqui há 34 anos já. Então tenho 46 anos, eu sou mais indaiatubano do que paulistano, né? Fiz a minha vida toda aqui. Né? Eu recebi semana passada aqui o Nando Almeida, ele é ator, e no comecinho da nossa conversa eu lembrei de uma música do Chico que ele diz: festa acabada, músicos a pé. Né? E eu até comentei com ele isso, em razão exatamente disso, né? Às vezes até, na grande maioria das vezes, o não reconhecimento por quem paga, por quem contrata, por quem vai assistir, essa menos valorização desse talento, no caso seu da música, que além de técnica, tem todo um empenho, né, uma dedicação muito grande nos estudos para chegar ao palco, essencialmente. Sim, sim. É muito trabalhoso, né, Rodrigo? É muito trabalhoso. Tem todo o pessoal que vê, né, a gente trabalhando, né, no caso, se apresentando, às vezes não faz ideia o que tem por trás, né? Assim como qualquer profissão, né? O cara está atendendo no consultório médico, o cara tem anos lá de experiência, de estudo, um advogado, uma professora de dança, um professor de artes, todo mundo ali tem que ter um background, né, para estar exercendo aquilo, né? O que acontece às vezes na arte, de uma forma certa, eu acho que às vezes, questão mais cultural mesmo, né? É que as pessoas, muitas vezes, o profissional da arte, ele não é muito valorizado, porque muitas vezes outras pessoas, às vezes que não são da arte, que também trabalham com arte, acabam ter que tomar cuidado com as palavras aqui para não me fazer parecer que eu estou falando uma coisa estranha. Mas, por exemplo, na minha área, por exemplo, eu atuo como músico a minha vida toda. Como professor, esse ano fazem 26 anos que eu leciono, né? Mas eu comecei a tocar com 9 anos de idade, né? E comecei, o primeiro show que eu fiz foi em 91, 90, então já tem aí muitos anos de estrada, né? Vou te dar um exemplo clássico que acontece com frequência, né? Por exemplo, a gente tem música em bar, né, há muitos anos, e tem muitas bandas que não atuam profissionalmente que também tocam nos bares. Então você imagina uma banda aí formada, sei lá, tem um médico, tem um advogado, tem um professor, tem lá, os caras fazem uma banda e vão tocar num bar. Como eles não vivem disso, o cachê para eles é indiferente. Muitas vezes toca-se por um cachê simbólico, porque eles querem tocar, porque não é a profissão deles. Eles estão exercendo aquilo como um hobby. Um hobby. E isso faz cair o que um músico que trabalha com isso ganharia. Porque vou dar um exemplo aqui, não é esse valor, mas vamos supor que uma banda profissional cobre R$300 para tocar num bar, é mais do que isso, só um exemplo. A galera que não trabalha com isso vai cobrar R$70, R$80, só para ir lá se divertir. E o dono do bar não vai querer pagar mais 300 para os músicos que trabalham com isso, que tocam, entendeu?
Porque, lógico, existe todo um comércio e para o dono do bar não é muito importante a qualidade da música, é importante que tenha música e que essas pessoas levem público, né? Então, muitas vezes quando eu vou tocar por aí, perguntam, você traz público? Eu falei, não, eu trago a minha guitarra, meu microfone e meu equipamento de som. Boa. Porque você provavelmente não deve ter, coisa que antigamente tinha. Hoje não tem mais, tem que levar um equipamento de som. Então, você vai fazer um evento num barzinho, alguma coisa, o cara quer que você leve público, né? E eu sempre tenho um certo embate, eu falo assim, não, eu venho tocar para o seu público aqui, né? Eu não vou trazer, quem eu vou trazer, né? Eu vou entreter o público da sua casa. Você vai contratar uma cozinheira, você vai querer saber se ela vai levar gente para comer a comida dela? Ela vai cozinhar para as pessoas do seu... Então, assim, no meio artístico a gente sofre vários preconceitos e algumas injustiças, mas que eu estou falando da música, que é minha área, mas eu imagino que em todas as áreas também tenham, de certa forma... Tem. Você entendeu? Não, mas essa questão? E aí o nível financeiro, ele nivela por baixo. Nivela por baixo, obviamente. O jornalista também sofre isso hoje, né? Nem faculdade. Eu imagino fotógrafos e jornalistas hoje em dia, que agora todo mundo pode ser, né? E faz mais. Né, obviamente que você percebe claramente quando é um jornalista ou quando é um fotógrafo profissional de um amador. Mas muitas vezes a pessoa que vai contratar o serviço, ela está procurando por preço. Então, né? E apesar disso, né, você tem, antes de entrar nos seus alunos, você sempre tocou guitarra, violão, desde a mais tenra idade aí? Sempre. Comecei com... Eu quis tocar guitarra desde o início, mas aí eu não tinha uma guitarra porque eu já tinha um violão em casa. E eu demorei um bom tempo para ganhar uma guitarra, mas eu sempre quis tocar guitarra e com 9 para 10 anos eu comecei a ter aulas de violão, não parei mais. Eu gostei, e aí na adolescência eu não sabia que eu ia me tornar um professor, né? Mas eu sempre admirei muito os meus professores, né? Então eu sempre olhei com muito respeito, com muito carinho para os meus professores, e de certa forma foi uma grande inspiração e uma vontade de falar assim, poxa, eu queria poder transmitir para as pessoas o que a música traz para mim, da mesma forma que meus professores fazem comigo. Eu acho que é uma coisa muito nobre, muito bonita, porque para mim fez uma grande diferença na minha vida, né? Uhum. E as coisas foram acontecendo. Eu trabalhei com adolescência em loja de instrumento musical, aí tinha contato com um monte de músico, um monte de professor, com os músicos profissionais, com os músicos amadores, sempre envolvido com isso. Fui estudar em São Paulo música numa época em que não tinha internet, óbvio, eu sou de 77, né? Então a minha adolescência foi ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, na época que não existia internet, que você tinha que buscar conhecimento. Aqui em Indaiatuba não tinham professores especializados em guitarra na época, eu queria fazer aula de guitarra, fui para São Paulo, e aí logo eu comecei a fazer aula de guitarra em São Paulo, algumas pessoas me procuraram para ensinar. E eu falei, eu não sou professor, mas eu faço aula, se quiser eu posso te ensinar o que eu estou aprendendo, né? Eu meio que comecei assim na brincadeira, dando aula para amigos, eu comecei a gostar, aí eu comecei a me especializar mais nas aulas também, produzir um material mais profissional, né, dentro das minhas limitações na época, sempre muito honesto com todo mundo que eu estava lecionando, olha, eu estou estudando também, então o que eu posso te ensinar vai só até aqui. Não, vamos nessa. E aí começou um que fala para o outro, quando eu vi eu estava dando aula, e eu já estava gostando muito de dar aula e ganhando mais com as aulas do que eu ganhava no meu emprego, que eu trabalhava durante o dia todo, né? E aí eu falei, acho que é hora de eu investir mais nas minhas aulas, que eu estou gostando muito de fazer isso. Tinha um certo privilégio, pois morava com a minha família, não precisava pagar aluguel, nada disso, então nessa época, né, que foi na adolescência que eu comecei a dar aula, tendo esse privilégio, eu pude escolher, né? Falei, poxa, e muitos músicos, às vezes também gostam muito de música, tocam, mas não gostam de lecionar. Eu sempre gostei muito de lecionar. E porque também tem toda, além das necessidades, né? Darei aula, seja do que for, para ter meu sustento, tem essa a alegria, o prazer naquilo, né? No caso, lecionar. Os alunos de hoje, eles buscam, em razão de, eu estou
eu gosto de música, eu vou estudar um pouco, ou busca, embora o mercado seja tudo isso que a gente sabe, Sim. né, tem a busca por aprender, Olha, para hoje, profissionalizar-se. olha, tem de tudo, na verdade, porque assim, o aluno agora, dessa época, é muito diferente do aluno de 20 anos atrás, muito diferente. A gente está falando de uma época que não tinha internet, que o cara que queria tocar um violão para tocar para a família, num churrasco, alguma coisa, ele não tinha onde aprender, a não ser pelas revistinhas que tinham na banca, ou fazer aula. Hoje em dia a gente está falando de uma época que o pessoal pode aprender quase tudo sozinho pelo YouTube, né? Então, tipo assim, as pessoas que buscam aula hoje em dia são, bom, tem crianças que buscam, às vezes os pais querem que as crianças fazem até para melhorar a concentração, porque a criança gosta de música. Tem uma galera que já passou dos 30, que é uma galera que não teve oportunidade de estudar música na adolescência, e agora já adulto e já podendo tomar conta da sua própria vida, procura fazer a aula. Eu falo que essa galera é um pouquinho mais velha, porque é uma galera que é de uma geração que consumia música, né? A galera dessa geração é um consumidor de música diferente, né? Porque você não tem lançamento de discos, você não tem... A cultura da música, ela mudou demais. Você tem pequenos trechos de músicas aí no TikTok, esse tipo de coisa, que a música não é mais tão importante para essa geração como foi na minha geração, provavelmente na sua, né? Na minha geração eu sentava para ouvir um disco, eu parava o que eu estava fazendo para colocar um disco e ouvir, né? Hoje em dia o cara vê uma musiquinha lá de 15 segundos, passa para a próxima, vai 15, passa para a próxima, nem consegue ouvir, não, né? não tem essa dinâmica de você Exatamente. sentar. Então, as pessoas que procuram por aula de música, eu falo do pessoal um pouco mais velho, é porque já vem de uma cultura de ouvir música, e aí eles querem aprender, mas a grande maioria, eu posso falar para você assim, que uns 70% das pessoas que procuram aulas são pessoas que procuram aula por uma questão de terapia ocupacional, para ter um hobby, para curtir, para se divertir. E dá uma aliviada Dos 30% que restaram, você tem aí talvez uns 20% de pessoas que são um pouco mais interessadas, que querem, tipo assim, que levam mais a sério mesmo, e uns 10% que querem se profissionalizar, que querem, dou aula, por exemplo, quem vai fazer faculdade de música, que vai prestar o vestibular de artes em geral, você tem todo um teste de aptidão para entrar. Você precisa fazer um teste. O teste já é quase que, quase não, é para um músico profissional. Porque a faculdade de arte, seja ela de dança, de música, de teatro, a faculdade é uma especialização. Diferente de uma faculdade de medicina, que o cara não precisa ser médico mais ou menos, né? Para ele virar um médico, né? Lá na faculdade de música você já é músico, você vai se especializar. E aí para você entrar nessa faculdade tem toda uma prova que cai muita coisa complexa, que muita gente procura para aprender aquilo para poder passar num vestibular e fazer. Então as pessoas que levam mais a sério são uma porcentagem bem menor hoje em dia do que era antes, né? Do que pelo menos o público que me procura. Entendi. E você também teve a oportunidade de ser colunista de uma revista, a Guitar Load. Isso. E eu acho que isso também é muito legal, porque você mantém, né, uma abrangência da parte teórica, da parte de redação, em contato com isso aí. Hoje você não é mais colunista. Não, eu fui colunista na Guitar Load, eu acho que por uns 5 anos, mais ou menos. Eu comecei logo no começo da revista. A Guitar Load, ela é a maior revista digital do Brasil. Uma baita revista. E foi uma pioneira. Ela começou quando ninguém estava fazendo isso no Brasil. E ela atingia também o mercado aqui da América do Sul também, alguns países tipo Argentina, porque pela proximidade da língua, muita gente baixava essa revista, porque como ela é uma revista digital, ela tinha todo um lado interativo de você conseguir ouvir. Então eu escrevia as lições e eu gravava os áudios, o cara tinha um playzinho na revista que ele ouvia o áudio, né? Então era uma revista muito bem feita. E graças à Guitar Load, né, que
eu fui colunista didático da revista, né? Eu fiz algumas matérias extras, assim, que não são didáticas, mas 90% do que eu fiz na revista foi didático, né? Matérias periódicas focado no estudo da música. E aí graças à revista, eu consegui levar meu trabalho para o Brasil todo e para alguns países aqui também, vizinhos. Já cheguei a ter aluno, por exemplo, da Argentina, de outros lugares, do Chile, porque eles consumiam Guitar Load, se identificavam com as minhas matérias e queriam aprender. Aí eu dava aula online, né? Muito antes de pandemia, estou falando de 2010 até 2015 mais ou menos, né? Eu já dava aula online já, via Skype na época, né? E era terrível, porque hoje em dia está muito melhor, né? Naquela época caía demais, né? Mas enfim, né? Foi bem legal. A revista Guitar Load é uma baita revista e foi uma grande honra aí fazer parte do time de é uma baita, realmente é uma baita revista, por isso que até que eu quis mencioná-la, em razão dessa abrangência territorial e da importância em termos de material acadêmico mesmo, né? De você pesquisar, de você ter a oportunidade e a possibilidade de ter uma revista e você fazendo parte até desse pioneirismo, né? Eu fiquei, eu sou muito grato pela revista e eu tenho muito carinho aí por todos da Guitar Load, pela revista, e um grande prazer e uma honra ter feito parte disso. Eu queria também aproveitar o teu conhecimento para falar um pouco da sonoridade da guitarra e da evolução dela, porque a gente tem aí, historicamente, uns 5.000 anos que já existe algo, né? Passando por uma versão espanhola, a tal da vihuela. E como é bonito esse instrumento teu, né? Sim. A sonoridade dela é algo que chega... A guitarra é apaixonante, né? É impactante, né? Quando eu comecei a ouvir música e me identificar com música e tal, é o instrumento que mais chegou para mim, assim, né? Um instrumento espetacular, né? E um instrumento relativamente novo, né? Tá falando aí, sei lá, de mais de 60 anos, 70 anos, até por causa da eletrificação, né? Essa coisa de você magnetizar, né? A gente vai passar por Fender, por Gibson, né? Que são as marcas pioneiras. Que são as marcas pioneiras, que são os caras que meio que mexeram um pouco nisso aí e tal, né? Exatamente. Mas essa extensão dela, né? A abrangência sonora dela é algo maravilhoso, né? E ela marcou, e ela, tipo assim, a guitarra, ela pode-se dizer aí que no rock, por exemplo, ela é o símbolo, acho que mais impactante, né? Não tenha dúvida. Né? Eu acho que, né, desde no começo, né, sei lá, Chuck Berry, no começo do rock, começou com guitarra elétrica, né? Depois você passa aí pelos Beatles, Jimi Hendrix, né? O Eric Clapton naquela época mais ou menos também ali do Hendrix, né? As bandas britânicas, tipo de Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, todas elas têm grandes guitarristas, né? Pepeu Gomes. Pepeu Gomes no Brasil, espetacular, Pepeu Gomes aí lá no Novos Baianos, lá atrás, né? Final dos anos 60, 70, né? Então, mas o impacto da guitarra foi muito grande, né? Muito grande. Foi muito grande, né? Incomodou o pessoal da Bossa Nova aí, né? Teve a passeata contra a guitarra elétrica aí na... misturou, pegou no breu aí a coisa, né? Mas na verdade eu até entendo, porque tinha um lance da música brasileira tá muito em alta e a guitarra tá associada ao rock, que era uma coisa não brasileira, de fora, e aí os Beatles estavam fazendo muito sucesso no mundo todo, e aí essa questão de olhar para a música de dentro, né? Mas dá para entender historicamente o que estava acontecendo e muitos dos que eram a favor disso, que nem tipo, Gilberto Gil, por exemplo, né? Um baita guitarrista. Baita guitarrista. Né? Então, Meu Deus. Então era mais um movimento da questão cultural, da guitarra tá ligada também, eu acho que é uma questão estrangeira, né? A guitarra, teoricamente, ela foi inventada nos Estados Unidos, né? Mas há indícios que a guitarra já tinha sido produzida no Brasil, pela aquela galera lá do Armandinho, lá dos pais, né? De tentar eletrificar um violão e tentar fazer alguma coisa virar uma guitarra. Mas isso é uma coisa que
dá pano pra manga aí. Isso Nossa, é uma mas coisa que, aí, né? você lembrou bem, o trio, né? Dodô, Osmar e Armandinho. Isso. O trio de Armandinho, Dodô e Osmar. Só é. O cara fazia um Os músicos som, né? brasileiros são os melhores, né? A origem do trio elétrico aí, São... em nosso país. E essa coisa eu lembrei da fusão, aí vem o Fusion. Fusion. O Fusion. Sabe falar isso, Rodriguinho? Fusion. Rodriguinho é roqueiro, Rodriguinho é danado. Mas se falar Fusion também dá tudo certo. Porque você também faz isso, né? Você vai estudar isso, que essa fusão do rock com jazz. Né? Exatamente. Tem muito jazz no teu som, né? Tem também. Eu sou, para um jazzista, eu sou um mau jazzista. Para o roqueiro, eu sou um mau roqueiro. Que eu misturar os dois. Ficou no meio ali no meio, né? E faça o meu som. Eu tento, porque assim, quando eu comecei a estudar, eu comecei a ter contato com vários tipos de música que eu não tinha contato, né? Então, quando eu era um adolescente que ouvia lá, que cresceu ouvindo Beatles, Deep Purple, Iron Maiden, essas bandas assim, eu não queria ouvir jazz, né? Na minha concepção, aquilo não entrava na minha cabeça, porque eu falei, na minha concepção de adolescente, né, jazz é música de velho, é música de restaurante, né? Porque eu não entendia o que estava acontecendo, né? E aí, nas aulas, eu fui sendo apresentado ao jazz, eu fui começar sendo apresentado por outras coisas, que aí começou a me abrir a cabeça, eu comecei a entender o que estava acontecendo, eu falei, isso aqui é muito legal. E aí eu comecei a estudar, e aí eu comecei a cair no Fusion, né? Ali com Miles Davis, ali tem um disco icônico ali, né? Do Kind of Blue, que ele começa com jazz modal, e daí pra frente toma outras direções. E eu comecei a me identificar muito com esse tipo de sonoridade, pela questão da liberdade, né? Pela questão da liberdade de você poder... faz sentido, hein? De você poder se comunicar com a música sem estar preso exatamente a um rótulo, né? Porque e até falar fusion, quando eu falo do meu som, também já é, de certa forma, meio que rotular e colocar o som numa caixa, né? Não é bem a ideia, né? Mas o fusion significa fusão, né? Então, quando você fala fusão, você já tem uma liberdade ali no meio de poder transitar em alguns lugares sem ficar preso em alguns dogmas que alguns estilos estipulam. Pois né? mas foi isso que me chamou a atenção dentro vamos dizer assim, do seu currículo, porque quando você pensa que é a fusão do rock e do jazz, puxa vida, há um universo a ser buscado aí que não tem limite. Exatamente. Na verdade, que permite criações das mais infinitas. Exato. E a possibilidade de virtuosidades de execução fantástica. O que eu acho mais legal assim no jazz e no fusion, por exemplo, é a liberdade mesmo, né? É você poder, que é um tipo de música que para quem não está acostumado a ouvir acha estranha muitas vezes, né? Fala assim, mas os caras ficam lá tocando um monte de coisa sem parar, né? Mas tem todo um contexto ali, não está tocando qualquer coisa, está tocando em cima de um tema, de uma harmonia, tem um diálogo musical, né? Não é uma coisa que você treina para executar aquilo sempre igual. Se você ouvir qualquer disco de jazz, por exemplo, ao vivo, você vai ver que nenhum solo que você vai ouvir no disco é igual que o cara gravou. Porque o barato do jazz, por exemplo, é a criação instantânea. Não é a reprodução de algo que você fez. Eu fiz aquilo no estúdio, eu vou reproduzir aquilo ao vivo da forma mais fiel. Isso no jazz não existe. Isso não existe. Você vai no show, por exemplo, do Iron Maiden, você vai querer ouvir o solo igual tá no disco. O fã quer ouvir isso aí. No show de jazz, o cara não quer ouvir o que tá no disco, ele já ouviu aquilo lá. Ele já ouviu. Ele quer ouvir e hoje. O que você tem de novo para me mostrar? Porque tem aliás... isso é muito legal, cara. É desafiador, mas é muito legal. Sem dúvida. Porque é o teu momento, é a tua hora, como você está naquele momento e tal. Eu acho que tem a ver com o ator também. Sim. Né? Enfim, tudo na vida. Mas ainda essa coisa dessa linha de raciocínio, o trio Alien Groove,
Ele é um trio de jazz, ele é um trio instrumental? Ele é um trio de instrumental, de música autoral, as composições são todas nossas, Olha que legal. né? Oh, bacana, hein? Eventualmente, quando a gente se apresenta, a gente toca outras bandas também, porque a gente também faz releituras, né? Mas a gente tem o nosso disco lá, com as nossas músicas e tal. E se for rotular, ele cai mais no jazz rock, no fusion mesmo, né? Porque a gente não toca... Quando você fala jazz, tem todo um dogma do estilo, de uma tradição, de você tocar com a guitarra sem distorção, por exemplo, toda uma forma de tocar, e a gente não toca dessa forma. A gente tem o espírito do jazz, da improvisação, da liberdade, mas não é jazz. Na nossa música tem elementos de jazz, tem elementos de música brasileira, mais elementos rítmicos de música brasileira, não harmônicos, mas rítmicos, né, de música brasileira. Você vai encontrar muito de groove, né, do funk dos anos 70, né, enfim, tem de tudo um pouco. Então a gente não está muito preso a rótulos, o que é libertador e nos dá liberdade para tocar o que a gente quiser sem ter que... Tipo, se a gente faz um lance muito específico, não, a gente toca um som, um rock, a gente vai ter que tocar só aquilo lá. E eu não sei se eu gosto de tocar só uma coisa só, né? Eu gosto de conversar com a música ali, né? E meus companheiros também, tanto o Gerson Lima Filho, que é o baterista, assim como o Vitor de Lima, que é o baixista. A gente está lá para curtir e fazer um som, e as pessoas que deem o nome que elas quiserem para aquilo, né? E... em termos de execução, hoje, no dia que nós estamos gravando aqui, tão friozinho, assim, uma temperatura mais para frio do que para calor, né? Essa temperatura, ela mexe com vocês, com a madeira da guitarra? Mexe com a madeira da guitarra, porque a madeira, ela é viva, né? Sim. Apesar de ela já ter sido cortada, ela sofre com as ações climáticas, né? Temperatura, ar frio, ar quente, umidade, ar seco. Então, eu toco guitarra, né? A corda da guitarra tem uma altura com relação ao braço. Quando esfria, por algum motivo o braço vai para trás, ela fica mais perto, faz com que desregule um pouco o instrumento, né? Se tiver um dia muito quente, do nada virar a temperatura, você pôr a guitarra no ar-condicionado, tá num carro fervendo, vai tocar num hotel com ar-condicionado, aquilo já desregula... A guitarra sofre com isso, sim. E eu vi no seu Instagram uma postagem sua dizendo mais ou menos assim, né, que convencer os alunos a estudar tríades. Ah, sim. Qual o pavor da tríades? As tríades maiores, menores? Na verdade, convencer qualquer pessoa a estudar qualquer coisa já é uma coisa difícil, né? Que a pessoa tem que estudar, né? Pô, isso é uma palavra assustadora. Aí, né? Mas não, esse vídeo em questão foi porque é um assunto que é super básico e pertinente aí no universo da música, e era um vídeo que eu dava ênfase numa aplicação muito útil para elas. Então, tipo assim, poxa, se dá para fazer isso, eu quero estudar isso aí, entendeu? Era para ser, esse vídeo era uma aplicação muito útil que de repente as pessoas às vezes não pensaram naquela aplicação e foi só para chamar atenção mas tem que convencer as pessoas a estudar qualquer coisa, viu? Não só tríades. Não. Nem maiores, acordes, nem menores. escalas, nem maiores, tudo. Estudar, convencer pessoas a estudarem é sempre difícil. E uma coisa que você falou de Miles Davis, eu lembrei do Derico, muitos anos atrás. Aliás, Dericão, um abraço. Eu entrevistando ele comentou que ele estava muito bebop, ele estava cheio de nota. E aí alguém falou dele, e o Miles Davis viu, fala pro Derico, mas melodia, vai para melodia. Ficar menos nota. Seja como Ivan Lins. Ivan Lins é a melodia. Ivan Lins é... Então tem isso também, né? Mas eu acho que isso também é muito de momento, né, Rodrigo? De momento. A fase da gente, né?
E tem vários dogmas aí também, né? Tem as pessoas que falam quando o cara toca muita nota ele não é musical, ou quando toca pouca nota é porque não sabe fazer muita nota. Na verdade as pessoas deviam ouvir a música e se gostar continua ouvindo, se não gostar muda para outra, entendeu? Sabe, sem regras, né? Então eu gosto de música que toca muita nota, gosto de música que toca pouca nota, gosto de muita banda que os músicos são muito bons, gosto de muita banda que os músicos não são bons. Mas o que eu gosto é da música. Então, da forma como você faz o que... Se a pessoa que está fazendo quer pôr mais nota, porque aquilo significa algo para ela, tá tudo certo, né? É a liberdade. É a liberdade. Então, a liberdade é a palavra, né? E você conseguir se apresentar ou tocar sem se preocupar com a expectativa da pessoa, isso é muito libertador. Porque eu não estou para tocar para suprir uma expectativa. Do que eu vou tocar a minha verdade daquele momento. E como a música ela é uma coisa muito orgânica, né? A gente usa um instrumento que está fora, mas o instrumento ele é só um instrumento mesmo, né? Ele não tem... Ele é uma coisa morta se não tiver um músico por trás, né? Então, eu não posso dizer se eu vou tocar bem hoje ou amanhã. Eu posso tocar agora e o que sair é o que aconteceu, né? E sem querer superar a expectativa de ninguém, sem me colocar também a pressão de ter que superar uma expectativa. É a necessidade. Porque aí você perde a liberdade, aí você fica tocando, você vai executar aquilo para tentar agradar ou para tentar... Não, você vai lá e toca, né? Então isso eu acho o mais libertador é isso, chegar nesse nível de maturidade. Algumas vezes eu consigo, outras vezes não. Na verdade, sempre que você quer fazer algo que não é você, você vai piorar. Então, se você conseguir ser natural e espontâneo, sem querer suprir a vontade alheia, e só fazer o que está ali no seu coração na hora, você sempre vai tocar bem. Então a gente estuda para ter essa autonomia. Eu comigo mesmo. Né? E eu estudo para ter essa autonomia. Então eu estudo para conseguir executar o que eu quero dizer naquele momento. Então, por mais que seja um negócio... Que a música passa pela gente, né? A gente é como se fosse um radinho, né? A música é uma frequência que passa pela gente, a gente põe para fora, né? Que legal. Mas se você não tiver com habilidade para dizer aquilo, você não consegue passar. Sim. Sabe? É como uma língua que você não fala. Você imagina você querendo conversar muito com uma pessoa e a pessoa fala uma língua que você não fala. Você não consegue se comunicar. Então a gente estuda a música para não faltar argumento na hora de poder expressar, né? Para você, tipo assim, não, o que eu quero falar, eu consigo fazer. E isso não vai me impedir, a minha mão não vai me impedir. Então eu tenho que ter uma habilidade para conseguir reproduzir o que eu preciso. Isso não significa tocar muitas notas, tocar muito rápido. Significa conseguir se expressar. É uma boa razão de continuar vivo, né? É uma boa razão de continuar, estudando e continuar tentando. Eu acho que você não vai conversar com um músico que está satisfeito. Assim, tá bom, não tá. Eu conheço músicos feríssimas, assim, eu tenho o privilégio de conhecer os maiores guitarristas do Brasil pessoalmente, de vê-los já vi tocá-los inúmeras vezes na minha frente, e os caras têm queixa. Você fala, não é possível que esse cara tem queixa do quê? Onde que ele achou? Onde que ele achou, mas o cara sabe onde que tá ali para ele. Assim como eu sei para mim, todo mundo que tá aqui, que faz que se expressa musicalmente também vai saber quais são as suas, né? E a gente vai morrer nessa briga de tentar alcançar o inalcançável. Não vai alcançar. Né? O inatingível. O inatingível, não vai. De cada um de nós. Cada um de nós. Além de instrumentistas, você também tem trabalhos aí com cantores, cantoras. Uma delas eu vou citar aqui, aliás, um beijo, Sara Bonfim. Sara Bonfim, querida Sara Bonfim. Minha amiga. Você tem feito, acho que
até no Maio Musical. Vocês Fizemos o Maio Musical do ano passado, a gente fez um passado. duo, né, de guitarra e voz. A gente tocou standards de jazz e música brasileira, bossa nova, algumas releituras de música pop também, mais com uma roupagem mais jazzística aí também, né, nessa onda. E eventualmente a gente toca por aí também. E que voz boa tem a Sara é sensacional. A Sara é uma excelente cantora, uma grande amiga também. Nossa. Privilégio poder dividir a música com ela também. Sim, é um privilégio mesmo. Look at you, see the love that lies sleeping, while my guitar gently weeps. Look at the floor and I see it sweeping, still my guitar gently weeps. E como é que é isso? Muda, Rodrigo, um pouco essa postura do cantor por instrumentista? Porque também tem esses arranjos, né? Tem. Então depende o formato com que você vai fazer a apresentação, você tem que transformar aquilo, né? Você tem o formato de uma banda, por exemplo, um baixo, uma guitarra, uma bateria e uma voz, é um tipo de arranjo. Uma guitarra e voz é outro arranjo. Você tem que preencher mais, você não tem uma bateria, você não tem um baixo. É verdade. Então você tem que mudar a concepção, você não toca a mesma coisa sem os instrumentos, você tem que refazer muita coisa e achar uma forma com que aquilo fique um som coeso e que preencha, né? Muda sim, é bem desafiador, é bem legal fazer esse tipo de coisa, é bem diferente, né? E na época que a gente foi fazer, ela falou, vamos fazer violão e voz? Eu falei, eu prefiro fazer guitarra e voz. Né? Porque guitarra primeiro que não é esperado, né? Você espera um violão e voz até pelo o tipo de apresentação ser mais intimista, você espera um violão, um som mais suave, né? Sugere. E como eu não tenho muito problema com dogmas, né? Então eu falei, não, vamos na guitarra mesmo, vamos fazer de guitarra e vai ser legal. E aí você adapta, você faz com que a guitarra tente soar bem naquele formato. Então você tem que reinventar as coisas ali para aquilo acontecer bem, né? E tem coisinhas também que eu estava vendo, porque tenho amigos em Tatuí, estudando regência, então tem lá a batuta, e tem uma coisa interessante, eu não sei nem se ainda está lá, ele se já aposentou, mas o porteiro do conservatório de Tatuí, ele fazia batuta. Olha que legal! E cada maestro, né, tem um peso. Sim. E eu gosto muito desses detalhes que fazem parte do seu universo, né? Sim. Que a música como um todo. Sim. E aí, no teu caso, a palheta. Ah, bom você tocar na palheta. Você tem aí até uma parceria com a Schultz, né? Tenho, exato. A palheta, cara, é algo... É um pequeno detalhe, mas ela faz muita diferença na sua forma de tocar, Que porque louco isso. é o contato que você tem com o instrumento, né? Então, tipo assim, tudo bem, eu toco o dedo também, né? Mas a maior parte do tempo na guitarra eu toco com palheta. Então, se eu não tiver uma palheta confortável, que atenda o que eu preciso fazer, eu não consigo tocar bem. Sabe? É mesmo que você der um baita carro e ter um volante terrível, ter assim, câmbio. O motor é excelente, mas só que eu não consigo virar, é duro, sei lá o que. Então a palheta é o que faz o negócio acontecer. E eu tive a sorte, o privilégio aí de ter conhecido o Santiago, se eu não me engano, no final de 2018, ali 2019 talvez. O Santiago estava começando aí com as palhetas Schultz e me enviou um kit de palhetas. Eu usava assim, há mais de 20 anos um tipo só de palheta. E ele me enviou para eu conhecer as palhetas dele, fiquei super feliz, assim, né, porque é legal o cara, né, tipo, querer enviar para um músico, porque é um piloto de provas, na verdade, né.
Sim. Você tem que dar para um cara que trabalha com isso, Aham. para te dar um feedback. Fazer Que falou, Rodrigo, eu queria que você testasse, depois me dá um feedback, o que você acha, como é que ela tá, né? E aí ele enviou para vários músicos essas palhetas, e de lá para cá ele só melhorou, e as palhetas têm uma qualidade excepcional. Primeiro que é fabricado no Brasil, isso já tem todo o meu apoio, né? De ser fabricado aqui, né? Por um músico, ele também é músico, e sabe o que ele está fazendo. E a paleta ela tem uma qualidade tão bacana, cara. Eu tenho que privilégio que eu posso ser um artista das paletas Schultz, né? Ele me manda periodicamente kits de paleta, então meus alunos também usam. E é sensacional, cara. E o que até pode agradeço, mudar eu quero aí? até deixar registrado aqui, Imagina. onde eu olho. Vou olhar para onde? Aqui. Para cá? É. Olha para cá. Santiago, muito obrigado pela parceria com as paletas Schultz, as melhores paletas, sem dúvida, que eu já usei na minha vida. Não estou falando isso, não tem demagogia nenhuma, é porque eu realmente gosto muito das suas paletas. E também agradecer também aos cabos da Datalink, que é uma empresa que está comigo desde 2016, que oferecem também cabos de extrema qualidade para o músico brasileiro, e também acredita e confia no meu trabalho. Então eu queria deixar registrado aqui esses agradecimentos aí. Maravilha. Porque assim, imagino eu aqui no meu universo musical, a palheta é uma extensão sua, né? Com certeza. É Com o certeza. contato ali com a corda, né? Exatamente. Além da frequência da vibração, né? Tem essa... E, Uma palheta que você não está acostumado, que você não gosta, põe tudo a perder, cara. Porque é o seu contato com o instrumento. Se você ali está usando uma ferramenta que você não está conseguindo executar, né? e tem palheta Ixi. para solo, tem palheta para Cara, para algumas acompanhamento. pessoas tem, para mim não. Para mim eu uso a mesma palheta para tudo. É. Eu uso, no caso das palhetas Schultz, eu uso a Zeus 1.34, que é uma palheta, ela é bem firme, pequenininha, que para mim eu uso para fazer base, para fazer solo, né? Mas há quem prefira a palheta um pouco mais flexível para fazer base e palheta um pouco mais rígida para solo. Eu uso a mesma para tudo. para tudo. Eu uso porque E quando ela eu vou tocar base, eu só diminuo a pressão no dedo. Quando eu vou tocar Olha. solo, eu aumento a pressão no dedo, né? Então, Tá. mas a paleta fica a mesma. Não gosto de mudar de paleta, porque também é meio inviável você ficar mudando, né? Tô fazendo base, agora eu vou trocar, se fazer um solo, eu volto paleta, daí é meio chato. Então é legal, né? Eu gosto de usar uma paleta só. Mas ó, eu tinha uma paleta de coco. Tem paleta de osso, tem paleta de metal, tem paleta de tudo quanto é coisa. De madeira. Antigamente no Brasil tinha um artista que fazia umas paletas de madeira Olha só. lindíssimas, cara. Assim, pra tocar, eu não me adaptei com elas. Mas a arte que o cara fazia de palheta. Mas tem paleta de tudo quanto é. Por exemplo, o Brian May usa uma moeda, né? O cara do Queen, ele usa uma moeda. Então, Não consigo tocar com moeda. E é o que aquele cara faz, né? Raul? Exatamente, não Meu consigo. Já Deus. tentei tocar com moeda, não consegui não. Pra mim não rolou. E a outra, aí falando de aulas, aí você tem métodos, né? Você desenvolveu métodos de estudo? Sim, porque na verdade assim, a gente vai, com o passar dos anos lecionando, você vai meio que adequando a forma de explicar ou de passar e construindo. Isso é normal, acho que todo professor, né, faz isso, né? Você fala assim, eu prefiro passar isso dessa forma, né, desse jeito, né? E aí você vai meio que moldando a sua didática e moldando o material.
Eu lancei alguns materiais, sim. Tem um livro lançado também pela editora Vita Book e Music, que é o Campo Harmônico Maior em Modos Gregos, livro lançado no comecinho de 2019. E tem alguns métodos também escritos também. Tem um que chama... Eu tenho alguns e-books também que eu vendo de forma digital na internet, que é o Fórmulas, Diagramas e Convenções, Arpejos, Fundamentos Básicos. Tem um material didático, sim, que atende também não só a estudantes, mas a professores também. Algumas escolas usam esse material também. Legal. Né? Como o meu livro, O Campo Harmônico, ele foi para algumas escolas já. Tem algumas escolas que utilizam esse livro já. Uma outra coisa também dentro dessa... olha, gente, pelo menos para mim, tá? Dessa importância do músico, né? Esse ano você tocou com a Sinfônica Vila Lobos aqui também. Toquei, foi espetacular, cara. Foi imagina, muito né? legal. Foi uma delícia. A gente tocou ali no CIA com a Vila Lobos. A gente foi um tributo ao rock com orquestra e guitarra. Aí eu toquei com 2 grandes guitarristas também, o meu querido amigo e grande mestre, o Gustavo Scaranello, guitarrista de Campinas. Também o Ney Dias. A gente fez releituras de músicas consagradas do rock com orquestra e guitarra, né? Então tocamos aí, sei lá, teve Iron Maiden, teve Guns N' Roses, teve Beatles, teve um monte de coisa com guitarra e orquestra. Foi sensacional, uma delícia fazer. Foi muito E eu acho que é bacana. muito legal também esse trabalho de nós, em Indaiatuba, termos uma sinfônica. Nossa, sim, e a Sinfônica Vila Lobos é altíssimo nível, né? Muito É bom altíssimo nível. Nossa, está muito bem servido aí de maestros aqui na cidade, de artistas, de músicos. Galera, alto nível. Rodrigo, por favor, eu vou pedir para você repetir seu endereço, porque eles já estão, enquanto nós estamos conversando aqui, eles estão aparecendo. Aqui no famoso rodapé. Sim. Mas você falou Rua Legal, Tuiuti, eu tô né? ali na rua Tuiuti, número 620, ali na Cidade Nova, bem atrás da Câmara Municipal, ali perto da Stauden. E é onde eu atendo as aulas presenciais. Eu dou aulas de guitarra, dou aulas de violão e ukulele, que é aquele violãozinho pequenininho, Aham. né? E também dou aula de harmonia e teoria musical para qualquer instrumento. Então, desde cantores, tecladistas, pianistas, aula de harmonia musical e teoria musical para qualquer instrumento também. Além das Bacana! aulas de instrumento. Olha que show, hein? E eu vou pedir para você avisar a gente, quando aí você tiver essa oportunidade e estiver tocando em algum lugar, a gente divulga aqui, porque... Eu agradeço muito o espaço. Porque, rapaz, o músico e a música dele não é porque ele é nosso convidado. Como eu posso dizer, nós estamos livres dessas obrigações. O cara é bom mesmo, não é... Ele tá falando aí, ó. Você viu? E é Isso um aí. estudioso, é um camarada que vai lá, que refina a nota, que faz direitinho, não toca por esporte, ele toca por amor e profissão mesmo, né? Então você avisa a gente, tá? Pode deixar que eu aviso sim, agradeço pelo espaço, pela oportunidade. Então, Imagina, eu que agradeço, como eu digo sempre aqui, por você ter vindo, abrir um espaço na tua agenda para poder vir aqui, no meio da semana. Tem toda essa logística aí. A casa é sua, o espaço é teu, você já conhece a rádio. Rádio Jornal, ó. Então a gente está aqui à sua disposição também. E eu né? agradeço demais aí. Muito obrigado mais uma vez pelo espaço aí, pela oportunidade, pelo apoio, pelas palavras aí. Valeu, Rodrigo. Obrigado mesmo. Rodrigo Ribeiro, professor, músico da mais alta estirpe. E aqui não é festa acabada, músicos a pé não, tá, gente? E você em casa, muito obrigado pela presença, pela sua participação. Você sabe que aqui a gente produz um conteúdo plural, mas com muito respeito e com muita qualidade, pensando em você aí, tá bom? Deus abençoe, Rodrigão. Obrigado igualmente, cara. Professor. Grande Professor abraço, é maravilhoso. Graças a Deus temos professores. Um abraço, gente. Valeu. Valeu, obrigado. Obrigado.